Olá, eu sou o Rodrigo da Catamarã e quero começar fazendo uma pergunta. Você sabe por que a palavra exclusividade define o Lumino Residência? A resposta é simples, porque ele é o único em todos os sentidos. O Lumino foi idealizado por pessoas exigentes, determinadas e que sabem o que querem. Eu vou ser sincero em dizer que a prioridade inicial da Catamarã foi escolher a melhor localização em uma região privilegiada e supervalorizada. E por isso, o Lumino está próximo ao cruzamento das avenidas Serra Azul e JK. Entenda melhor a praticidade dessa localização. Tudo que você precisa será encontrado a poucas quadras, como padaria, supermercado, farmácia, agências bancárias, escolas, igreja, salões de beleza e até mesmo posto de combustível. Imagine você poder resolver todas as tarefas do dia a dia sem necessitar de carro. Agora que você já sabe que a localização é exclusiva, tem um outro ponto importante que eu gostaria de mostrar para vocês. A grande maioria dos empreendimentos de alto padrão da cidade possuem muitos apartamentos, muitos andares. No caso do Lumino, nós somos apenas 30 unidades. Quais as vantagens que isso te traz no dia a dia? Você pode estar fazendo um churrasco de última hora, querer usar o espaço gourmet e a probabilidade dele estar disponível para utilização é muito maior. Sua esposa, sua família vai estar na piscina, você tem uma privacidade maior. Para utilizar todos os espaços da área comum, você vai ter muito mais privacidade e exclusividade. Agora eu quero te fazer um convite. Vem comigo que eu quero te mostrar a área de lazer do Lumino. Entrando no prédio, você vai ter um hall monumental imponente, com pé direito de mais de 6 metros, que é um grande diferencial do nosso empreendimento. Temos ainda um espaço gourmet completo, bem amplo, que vai ser entregue inclusive com a chopeira. Imagine você poder comemorar um aniversário, assistir um jogo de futebol com um ambiente desse, todo equipado e decorado. Temos ainda um espaço criança, que ele é destinado para crianças menores, então num dia de chuva, nas férias, que a gente não precisa sair de casa para poder dar atenção para os filhos. Temos ainda um parque da criança. Esses dois ambientes que eu falei para você, tanto o espaço criança como o parque da criança, ele tem um contato visual com o espaço gourmet. Então você pode estar aproveitando da área de lazer e ao mesmo tempo seus filhos estarem desfrutando e brincando ao lado. Temos uma academia completa, inclusive ela já vai ser entregue toda equipada e climatizada. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o Living Lounge. Qual é o conceito do Living Lounge? Ele foi um espaço pensado para que você possa receber pessoas de maneira mais íntima sem entrar no seu apartamento. Então eu vou fazer uma confraria, uma degustação de vinhos, vou fazer uma degustação de cervejas artesanais. Esse é um ambiente propício para isso. Ele já vai ser entregue com adegas de vinho, com cervejeiras, pronto para você receber os seus convidados. Eu gosto de dizer que o Living Lounge ele é um salão de festa sem uma cozinha. Outra inovação que a Catamarã trouxe para esse empreendimento foi o Snooker Bar. Um conceito novo, onde a gente quer propiciar para você poder jogar uma sinuca, ao lado você vai ter uma cervejeira, um balcão, poder reunir os amigos mesmo e desfrutar do momento de lazer dentro do próprio condomínio. Temos ainda o Home Office, que ele é um ambiente muito bacana. Imagine você poder resolver os seus compromissos profissionais sem precisar sair de casa. O salão de festas do Lumino, ele é sensacional. Nós temos um salão de festas bem amplo, que também será equipado, decorado, inclusive climatizado. E isso é muito importante ressaltar, todas as áreas comuns do Lumino são climatizadas. E voltando para o salão de festas, o nosso salão de festas, ele tem outro diferencial. Ele é elevado, ele está a mais de 7,5 metros de altura, então você já está na altura da Copa das Árvores. Imagine você receber os seus amigos numa data comemorativa e poder estar desfrutando de uma vista da cidade. Um conceito bacana que a gente quis trazer para esse empreendimento também é o terraço de festas. Ele é uma extensão do salão de festas que a gente quis trazer aquela sensação de um bistrô francês. Então você pode estar fazendo uma festa com os amigos, desfrutando desse momento numa área externa muito agradável. Quando eu vou falar da piscina do Lumino, eu não posso deixar de citar a palavra exclusividade. Por quê? Vai ser a primeira piscina de Maringá realmente com borda infinita. Nossa piscina está a 7 metros de altura e ela vai ter 1,90 m de queda d'água voltada para a fachada do prédio. Então, quando seus convidados chegam no prédio, o primeiro diferencial já vai ser esse movimento da água caindo na fachada do prédio. Quando você estiver dentro da piscina do Lumino, você já estará acima da Copa das Árvores, por ser uma piscina elevada, e já terá todo o visual da cidade, uma vista sensacional. Integrado com o ambiente da piscina, nós ainda temos esse spa, que é um ambiente para você poder relaxar com a sua família.
E para finalizar a área comum do Lúmino, você ainda terá esse solário também acima da copa das árvores, com um visual sensacional para você poder ler um livro ou mesmo para poder reunir os vizinhos para poder conversar no fim de tarde. Agora que você já conheceu nossa área de lazer, você deve estar se perguntando, e o apartamento? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. O Lúmino, ele é um prédio onde serão 30 apartamentos, 2 apartamentos por andar, todos eles com vista para a Catedral. Desde o primeiro andar você já tem uma vista sensacional para a Catedral, Parque do Ingá e Bosque 2, a região mais nobre da cidade. O nosso apartamento ele tem 134 metros quadrados, ele é composto por 3 suítes e eu vou mostrar ele para você no detalhe agora. Essa é a nossa sala, é um ambiente bem amplo, espaçoso e nós buscamos uma integração da sala com o nosso terraço gourmet. Para isso, nós projetamos uma porta que tem uma amplitude muito grande, uma abertura completa que faz essa integração de maneira muito bacana. Outro ponto que eu tenho que enfatizar para vocês é o tamanho do nosso terraço gourmet. Ele é muito amplo. São mais de 16 metros quadrados que vão ser entregues inclusive com infraestrutura para ar-condicionado. Nós entregamos infraestrutura de ar-condicionado em todos os quartos, na sala e também no terraço gourmet. Esse terraço gourmet ele vai ter churrasqueira, bancada, um ambiente extremamente agradável, com vista para o principal ponto turístico da cidade, que é a Catedral, desde o primeiro andar. Então, realmente é um empreendimento exclusivo. Essa é a nossa cozinha. É um ambiente bem amplo, você tem local para tudo. Você tem ambiente para fazer uma refeição rápida, dá para colocar uma geladeira side by side sem comprometer o mobiliário, tem espaço ainda para um louceiro. Integrado com a cozinha, temos a área de serviço, que também é um ambiente muito amplo, com espaço para máquina de lavar, máquina de secar, tanque, lugar para passar roupa, roupeiro. Temos ainda espaço para dispensa, tanto para mantimentos como para produtos de limpeza, e ainda temos um banheiro de serviço. Agora eu vou convidar vocês para a gente entrar na suíte. A suíte do Lúmino ela é muito espaçosa, são mais de 19 metros quadrados, um banheiro com cuba dupla bem espaçoso para você. E aqui vocês podem ver também a amplitude das outras 2 suítes que compõem o apartamento. Resumindo para você, o Lúmino ele é um apartamento de alto padrão, de 134 metros quadrados, com vista para a Catedral desde o primeiro andar. Esse é um grande diferencial. Ele é composto então por sala, terraço gourmet integrado, 3 suítes, ressaltando que todos os ambientes são entregues com infraestrutura para ar-condicionado, tanto nos quartos, salas, inclusive o terraço gourmet. E ainda temos um lavabo e um banheiro de serviço. Nós temos opção de apartamentos com 3 ou 4 vagas de garagem. Temos ainda um depósito no subsolo. Qual é a finalidade desse depósito? Imagine você que gosta de pescar ou mesmo quem tem fazenda, tem que guardar equipamentos. Onde você coloca tudo isso dentro de um apartamento? Nós pensamos em tudo realmente. Então esse depósito é uma área destinada para essa finalidade. Tenho certeza que você gostou do Lúmino Residência. E por isso quero te convidar a vir no local conhecer a melhor vista da cidade de Maringá. As obras já estão em estágio avançado, temos mais de 35% de obra concluída. E agora você deve estar se perguntando o porquê comprar um imóvel da Catamarã. A Catamarã é uma empresa familiar, profissionalizada. Nós já estamos há 29 anos no mercado e aqui tem um grande diferencial. As nossas obras são feitas pelo dono. Então aqui nós temos o carinho e o cuidado em cada etapa da obra. Ela é acompanhada pelos donos desde o início da sua gestação, desde a concepção de projeto. Outro diferencial da Catamarã, nós somos a única construtora que conquistamos 4 vezes o prêmio Sinduscom na categoria de incorporação. Inclusive, a última premiação nossa foi no ano passado e a obra avaliada foi o Lúmino. Então essa é uma garantia para você, cliente, de que a nossa obra tem um padrão de qualidade. Nossa empresa ela tem certificações de qualidade, como o PBQPH. Todos os nossos empreendimentos foram entregues rigorosamente no prazo. E outro diferencial nosso é o pós-obra, porque depois que você se muda para um apartamento, uma preocupação que você deve ter no momento da escolha é como que a construtora trata o seu cliente pós a venda. E nós temos uma equipe especializada para atender você. Agora que você já conheceu o Lúmino, vamos falar de valores. Então você vai estar adquirindo um apartamento de alto padrão, equipado e decorado, com entrega garantida dia 20 de março de 2020, um apartamento na planta a partir de R$900 mil. Tenho certeza que você gostou. Para você agendar sua visita, clique no botão abaixo que nossa equipe estará à disposição para te atender. Um grande abraço, nos vemos em breve.